Boa noite a todos. Boa noite também aos que entraram na transmissão pelo Facebook, ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir em outros horários. Que a paz do Mestre esteja sempre em nossos corações. Antes de nós começarmos a preleção de hoje, 3 recados. 37ª turma da Escola de Aprendizes de Evangelho já está em andamento, mas bem comecinho, ela pode entrar. É uma oportunidade maravilhosa. A gente vai falar hoje do passe, vai falar da questão da leitura do Evangelho em casa. E a escola vai bem nesse caminho também. Vou falar um pouquinho da escola, aproveitando. A escola vai bem nesse caminho que é do aprendizado para que de fato aconteça uma evolução. A gente vai falar, quando eu for falar do tema de hoje mesmo, eu falo um pouquinho mais da escola. 37ª então, à noite. 38ª está ainda no básico, vai entrar na escola. As duas são uma oportunidade muito boa, a 38ª é à tarde e pré-mocidade também para os que são menores e já querem entender mais da doutrina. Esses são os recados. Vamos começar então com a nossa elevação. Então, nesse momento tão importante que estamos aqui, que viemos para esse tratamento, essa visita à casa, em primeiro lugar, nós agradecemos essa oportunidade. Agradecemos por ter acordado hoje cedo, por nosso mentor ter nos acompanhado durante todo o dia, nosso anjo da guarda, nos protegendo, amparando, permitindo que estivéssemos aqui agora, permitindo que, independente de todos os compromissos, de todas as nossas questões, preocupações, pudéssemos vir para esse tratamento. Com o nosso mentor, a ele pedimos um abraço, nosso companheiro de todas as horas. Com o nosso mentor, nós seguimos até Maria. A Maria pedimos que nos coloque em seu colo, que nos proteja com seu manto azul e que nos encaminhe até seu Filho Jesus. Aqui, em primeiro lugar, agradecemos o Evangelho, todos os ensinamentos que recebemos e pedimos que nos leve até o nosso Pai, a quem ajoelhamos em pensamento. Agradecemos a oportunidade dessa encarnação, essa oportunidade da vida e fazemos a prece que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então agora já mais conectados a esse trabalho, a essa oportunidade de aprendizado. Eu sou a Flávia, trabalhadora aqui no SEAC, e hoje o nosso tema é Passe e Evangelho. Ler diariamente o Evangelho e meditar ajuda na cura definitiva. E a referência do Evangelho, capítulo 26, 1 e 2, e capítulo 28, 4 e 5. Além do Livro dos Espíritos 556. Eu vou começar falando da questão do passe e depois eu vou falar da referência do Evangelho e prometi então falar um pouquinho da escola. Passe e Evangelho. Porque a gente fala das duas coisas juntas num dia de tratamento, né? Todo mundo que veio até aqui hoje espera recebeu o passe de limpeza, para tirar tudo que a gente não precisa, para tirar tudo aquilo que a gente trouxe da rua, as preocupações do dia. Para isso serve o passe de limpeza. E aí a gente desce, vem para cá para a preleção e muitas vezes a gente fica esperando o passe, né? A espera pelo passe no sentido de
quero tomar o passe porque eu vim para receber esse tratamento. A pré-eleição é metade do tratamento, porque é o momento que a gente vai fazer uma referência sugerida e a gente vai tratar de temas que estão baseados no Evangelho e de acordo com a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vem para a pré-eleição e os momentos que a gente fica aqui esperando o passe, dá um sono, né? Dá um sono, assim, às vezes mais, às vezes menos. Eu acho que todo mundo já ouviu um pouco aquela coisa assim, se você tem sono na sala de pré-eleição, muitas vezes é que não querem que você ouça. Na verdade, assim, a gente tem que tomar cuidado com o sono, porque o sono algumas vezes realmente nos tira dessa conexão tão importante. Algumas vezes a gente só tem sono, gente, nem tudo tem uma explicação espiritual. Às vezes a gente só tem sono porque a gente correu o dia inteiro, chegou aqui, sentou em um lugar quieto, a gente não está mais acostumado a não ficar com o celular na mão, né? Não ficar fazendo alguma coisa, então a gente só tem sono porque está cansado, porque parou. Mas algumas vezes realmente a gente tem sono por causa dessa questão, dessa oportunidade de conexão e dessa oportunidade de ouvir. Então a gente tem que trabalhar para permanecer em concentração, tranquilos, mas procurar realmente lutar contra esse sono, para que a gente possa receber a mensagem que a gente veio aqui para isso. E a segunda parte do tratamento é o passe. O passe que vocês recebem, ou CH, ou P2, ou então até o P3B, e tem outros passes, não é? Em geral, na segunda-feira, esses passes não são ministrados. Desculpa, hoje é terça. Na terça não tem P3B também. Tem só P2 e CH, que você já deve ter ouvido também a explicação. Ou é um tratamento físico ou um tratamento físico espiritual. Os dois são muito, muito bons. A gente entra nas 4 semanas de tratamento, se sente muito melhor. Em geral, as coisas assim, parece que começam a caminhar melhor. Eu, pelo menos, sempre sinto isso, né? A gente recebe o tratamento que a gente precisa. Mas qual é a proposta de hoje? A proposta de hoje é que, além do passe, além da pré-eleição, que a gente consiga em casa fazer a leitura do Evangelho. Porque a gente tem tratamento. É como se a gente pensasse num tratamento médico. A gente vai para o médico e a gente precisa tratar, sei lá, colesterol. Não, diabetes. Precisa tratar diabetes. Então a gente vai tomar algum tipo de remédio, vai fazer alguma mudança da alimentação, vai ao médico, vai ouvir algumas indicações. A medicação é super importante, mas se a gente não mudar pequenos hábitos todos os dias, é muito provável que a gente continue tendo problema. Eu peguei um exemplo só, tá? Não sei se eu estou correta. Mas, em geral, os tratamentos são assim. Tratamento é algo imediato, pontual e que objetiva tirar ali o sintoma principal. Mas, além do sintoma principal, a gente tem as decorrências daquilo todo dia. Então, o que é a leitura do Evangelho todos os dias na nossa casa? Ou ao menos, assim, eu vim para cá pensando, eu falo todos os dias ou eu conto a verdade? Ao menos uma vez por semana, eu vou contar a verdade. Uma vez por semana já é uma bênção sobre as nossas casas. Se a gente conseguir ter conexão todos os dias, toda vez eu falo isso, conexão todos os dias, acordar, lembrar do mentor, pedir para o anjo da guarda nos envolver, ter coragem em relação ao dia, lembrar de muitas vezes quando a gente assim tá meio bravo, tá se desviando um pouco, fazendo uma fofoquinha, lembrar que a gente tem um interesse em evolução, que a gente tem um propósito de evolução nessa vida, mas além desse trabalho diário, essa oportunidade do Evangelho é a nossa grande oportunidade de cura definitiva. É a nossa grande oportunidade do aprendizado que de fato vai fazer com que a gente se transforme de dentro para fora. Então, quando a gente vem para a preleção, a gente ouve.
Quando a gente vem para o passe, a gente recebe da espiritualidade, através do passista, a gente recebe um tratamento, uma proteção. Quando a gente faz o evangelho em casa, nós estamos, através do nosso aprendizado, colocando uma cúpula de proteção sobre as nossas casas. Dizem até os que veem, os que conhecem, os que entendem, que a gente coloca uma cúpula de proteção, muitas vezes, em casas, em andares do nosso prédio. Tão grande é a relevância do trabalho de evangelho em casa. Então, um investimentozinho a mais que a gente faz, então vamos dizer, terça-feira eu vou ao centro, então eu vou escolher um outro dia, assim, regrinhas básicas. Tem algumas regrinhas, a gente não deve deixar de fazer porque as regrinhas são difíceis, elas são simples, mas elas são muito interessantes. O quanto mais perto a gente conseguir ficar das regrinhas, melhor, mas o ótimo é inimigo do bom, o ótimo é inimigo do possível. Então vamos fazer o possível. Quais seriam as regrinhas? Fazer num dia fixo, porque quando a gente marca um evangelho em casa, a gente recebe a espiritualidade para ajudar no trabalho, tamanha importância. A gente recebe espíritos que vêm também para ouvir esse evangelho, que vêm para serem tratados, e espiritualidade que vem para auxiliar no trabalho. Então, se a gente conseguir ter dia e hora, coloca no despertador, que é a melhor dica para o evangelho no lar, é colocar no despertador, senão a gente se distrai e acaba fazendo outras coisas. Coloca no despertador e se pega naquele dia e horário para fazer o evangelho. Alguns colocam água sobre a mesa para depois poder tomar, porque a água seria também tratada por essa espiritualidade que vem até o evangelho. Faz uma breve prece inicial, só um pedido de conexão, igual a gente faz aqui. Olha, agradeço o momento e vou fazer então agora esse evangelho. E pode abrir ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, gente, assim, o que a gente tiver em casa para fazer essa leitura. Vai abrir, vai fazer uma leitura, e aí vem um ponto que para alguns é onde a coisa empata. Tem que fazer com a família inteira ou posso fazer sozinho? Pode fazer com a família inteira, pode fazer sozinho, se morar sozinho, ou se a família não tiver vontade de fazer junto, se a família naquele dia não pode fazer junto, se na família um tem interesse em fazer, outro não tem interesse em fazer. Por isso que eu falei, tem as regrinhas e tem o que a gente consegue fazer. Se uma pessoa só na casa conseguir parar, até porque a nossa evolução também ela é de dentro para fora, né? O outro está no estado evolutivo que ele conseguiu alcançar. Se a gente conseguir parar sozinho e fazer, já está ótimo. Se a família participar, uma delícia, muito gostoso. Faz a leitura e um breve... não quero essa palavra. Eu ia falar debate, mas não é bem o conceito de debate. Não é assim para polemizar, para ficar discutindo. É só para... Olha, eu li dessa leitura, eu entendi... A gente vai falar um pouquinho de uma passagem e vai falar o que entendeu. É mais ou menos a mesma coisa. Eu entendi tal coisa. O outro vai contar o que entendeu, cada um vai refletir um pouco. É uma reflexão, essa é a palavra certa. Mais uma reflexão do que efetivamente um debate. Uma reflexão de cada um, ou da pessoa sozinha. Faz uma prece de encerramento, então pede essa questão da fluidificação da água e pronto, está acabado. Leva 10 minutos e, de novo, é uma proteção maravilhosa sobre as nossas casas. É a forma da gente fazer como se fosse, então, aqui a gente tem cura imediata, aqui a gente tem tratamento de fora para dentro. E o Evangelho é a forma da gente ir, de fato, se melhorando. Só para aproveitar e fazer, então, o gancho com a questão da escola, a escola vai no mesmo caminho de fazer evangelho em casa. A escola é melhoramento a partir do quanto a gente aprende
do quando a gente vai entendendo que é necessário que a gente melhore, que a gente tente sempre ser a nossa melhor versão, que a gente entenda que tem tropeços no caminho, não tem problema, vou em frente, não ficar se lamentando pelo que passou. A escola é uma oportunidade muito interessante de autoconhecimento e de evolução. E a gente tem um propósito nessa vida, além de todos aqueles materiais que a gente tem normal, trabalhar, estudar, viver, sair, se divertir, a gente tem um propósito que é o que abraça de fato a nossa existência, que é a nossa melhoria. Então a escola vem nesse caminho, da mesma maneira Evangelho em casa e o tratamento que a gente pode passar quando vem no centro junto com a preleção. Nesse sentido, a gente tem essa leitura que era sugerida para hoje. Deixa eu ler rapidinho. Dar gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Essa é a leitura de hoje e esse era o tema. Quero fazer só um paralelo. Aqui a gente está falando de mediunidade, de conhecimento, de não fazer isso como meio de vida. Acho que todo mundo sabe que no centro espírita isso não existe, assim. Ninguém pede dinheiro, ninguém pede nada pelos tratamentos. A gente precisa de dinheiro para viver, mas a gente não vincula uma coisa a outra, né? Agora, o que eu acredito que faz todo sentido a gente pensar quando a gente fala no estudo do Evangelho é aquilo que a gente aprende, a gente também tem gosto em propagar. Ele fala aqui, propagar. Propagação da fé. Então, se aquilo que eu aprendo, eu consigo ir propagando, então, na minha casa, com os meus amigos, com minha família, no meu trabalho, sem nada exigir em troca, eu estou fazendo um pouquinho de distribuir, então, esse amor, essa fé por onde eu passo, o que, num contexto geral, faz muita diferença para o nosso universo. Então, assim, a gente pode ficar com esse link, né, da passagem, independente de ter mediunidade, de poder fazer um trabalho no centro espírita, a gente tem esse papel, sim, de divulgação da fé, e esse papel pode ser feito de coração, sem nada exigir em troca, porque assim a gente se faz melhor, né? Além do que a gente consegue fazer com que o outro se sinta melhor e consiga também evoluir. Bom, por hoje era isso. Vamos partir então para o encerramento, fechando novamente os nossos olhos, enchendo o nosso coração de muito amor. Com esse coração repleto de amor, agradecemos novamente por estarmos aqui, pelo tratamento que vamos receber. E nos sentimos levando esse amor a todo o universo, ao nosso país, países em conflito, países com muitas pessoas necessitadas, catástrofes naturais. Vamos espalhando amor e luz pela nossa cidade, por todas as pessoas que precisam, por questões espirituais, por questões materiais, questões do corpo. Vamos espalhando esse amor, visualizando o nosso lar iluminado, nossa família, nossos amigos, os nominhos na caixinha de vibrações, aqueles que nós sabemos que precisam dessas vibrações e aqueles que nós não sabemos, mas que também precisam dessas vibrações amorosas. Para todos, espalhamos o nosso amor.
E para encerrar novamente a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigada então por hoje.